Igreja com a paz do Senhor, amém? Continua fraco. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Isso aí. E, meus irmãos, vocês já estão acostumados com esse pastor aqui? Para quebrar protocolo, sou excelente. Queria estar pedindo que a gente curvasse nossas cabeças nesse momento e estivesse orando pelo amigo do Rivelino, de nome Rivelino também, infelizmente jogando bola, uma coisa que todo mundo faz, né? Ele caiu, bateu a cabeça e perdeu os movimentos, né? Eu creio que nessa hora só Deus pode operar. Eu que faço medicina, a gente vê que a lesão na coluna é muito preocupante e muito difícil de ser resolvido. Até a cirurgia, até os próprios neurocirurgiões evitam ao máximo, né? Mas que as nossas orações possam visitar ele neste leito de hospital, neste momento, que Deus possa estar tocando e falando ao seu ouvido neste momento: levanta-te e anda. Que as nossas orações têm esse poder, as nossas palavras têm esse poder, e a gente vai ver isso nessa noite. Vamos orar, meus amados, em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não foi à toa, Pai, que o nome do Teu Filho, Pai, que foi criado à Tua imagem e semelhança, veio parar no Teu trono de glória nesta noite. Nós cremos que o Senhor quer fazer as Tuas maravilhas sobre a vida deles. Tu quer manifestar o Teu poder e a glória, para que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja reconhecido onde ninguém conhece, Deus. Ó Deus, a Tua igreja reunida te ora ao Senhor, Pai. Intercede por esta vida. Muda esse quadro, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, se o Senhor quer convencer e mudar a opinião de médicos, se você quer convencer e mudar a opinião de familiares, se o Senhor quer converter e mudar a família desse teu servo, Senhor, que já, a partir desse momento, já é declarado teu filho, teu servo, Pai. Ó Deus, manifesta a tua glória. Visita ele nesse leito de hospital, Senhor. Fala ao seu ouvido como só o Senhor sabe falar aos nossos corações, Pai. Levanta-te e anda, Rivelino. Muda a sua realidade, Pai, neste momento. Muda a realidade da sua família, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, assim eu te peço. Assim tua igreja de cabeça curvada te ora, Pai, e te clama para que o Senhor manifeste a tua glória e a tua cura e o teu poder sobre o Rivelino. Assim nós te oramos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a igreja, isso é importante. Eu creio que o nome dele não veio à toa. Deus, quando quer tratar, ele chama pelo nome. Eu já disse isso aqui várias vezes. O inimigo chama pelo pecado, mas Deus chama pelo nome. E quando ele chama, não há outro que possa levantar a voz ou dele que seja. Amém, meus amados? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro 3, capítulo 3, versículos de 8 a 17. O tema da mensagem desta noite é submissão à igreja e o exemplo do amor de Cristo. Pedro, nessa carta, procura encorajar e instruir os cristãos que estão sendo perseguidos, né, pelo Império Romano. Na época, o Império Romano marginalizava e perseguia os cristãos, né, de modo a sobrepujar o povo de Deus. E Pedro, nesse momento, resolve escrever uma carta e fortalecer aqueles crentes ali, que sejam submissos, não só na alegria, mas na tribulação também, né? Nós vamos ver nesta noite uma outra conotação para a submissão. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite? Todos encontraram, amém? E a palavra de Deus nos diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Verso 10.
Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, pois vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo toda a vida com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, fala ao nosso coração nesta noite. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, nos doutrina, Senhor, que possamos, ó Pai, a partir de hoje sermos mais submissos a Ti, ó Pai. Entender que a submissão para o Senhor, Deus, é vitória, é galardão nos céus, Pai, é compromisso, ó Pai, e testemunho de Ti, Deus. Pai, esvazia as nossas mentes, ó Pai, de todos os males, de todas as mazelas desta semana, ou as preocupações que estão por vir, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso coração e mente esteja vazio para absorvermos, ó Pai, guardarmos a Tua palavra, Pai. Usa, meu Pai, se desfaça o homem e faça o Teu servo e o Teu instrumento nesta noite, ó Pai. Que os nossos ouvidos estejam ávidos a escutar a Tua palavra, Senhor. Trata de cada um, ó Pai, de forma especial nesta noite, Deus. Assim nós choramos, ó Pai, e Te consagramos este momento e queremos receber mais de Ti. Não que sejamos dignos, ó Pai, ou merecedores, mas pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, na semana passada nós começamos a falar de submissão, quando o pastor Cláudio aqui falava, o pastor Elias, semana passada, tá? Falava sobre submissão da mulher para com o marido, e como o marido devia tratar as esposas. E quando a gente fala submissão, nosso subconsciente nos traz algo ruim. Subterfúgio é subserviência, é estar abaixo, é se colocar sob outrem ou abaixo de outro, assim diz o Aurélio, né? Mas Pedro, nessa noite, vem trazer para nós uma submissão fraternal que nós temos que exercitar e vivê-la a cada dia, pois só assim nós seremos salvos e conseguiremos o nosso galardão no céu, não pelos nossos feitos, mas por honrarmos a Cristo, que é o que nós temos que fazer a cada dia. A conotação que eu trago, o apóstolo Pedro coloca a submissão não como fraqueza, mas como uma demonstração de força espiritual, de confiança em Deus e de amor ao próximo. Vamos ler novamente o verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Amigos. A importância de uma igreja unida, respeitando um ao outro, bem como respeitar um ao outro e respeitar a limitação do seu próximo. Nós somos irmãos,
Cada um veio de uma família diferente, cada um viveu uma realidade diferente, cada um tem uma cultura diferente, cada um tem uma vivência, um ensino, seja orgânico ou propedêutico, diferente. Mas somos todos irmãos em Cristo. E juntos aqui, nós somos capazes de nos unirmos em oração pelo Rivelino, que nós não conhecemos, nem nunca vimos. Mas nós sabemos o poder do nosso Deus. E essa submissão que Pedro começa a nos mostrar como igreja unida, não olhando para a limitação, não olhando para o meu irmão se é A ou B, se pertence a uma classe A ou B, se é da cor A ou C, isso não importa. O que importa é que eu, o Gessing, o Cláudio, servimos ao mesmo Deus e estamos na mesma igreja. Quantos de nós, por várias vezes, passamos ou chegamos num lugar onde estamos perdidos e naquele momento encontramos um servo de Deus, onde a gente pode se identificar, independente da religião, independente da doutrina professada, seja batista, seja assembleano, seja a igreja a qual ele pertença. Naquele primeiro momento a gente simpatiza com aquela pessoa porque ela professa a mesma fé que nós. Isso é irmandade. Isso é reconhecer que Deus, Ele opera em nós e através de nós. E é isso que, como igreja, nós precisamos vivenciar. Viver em harmonia, respeitando um ao outro e respeitando, conforme eu falei, a limitação ou a conotação de um ou de outro. Quem fez a classe de liderança comigo, escutou muito eu falar que dentro de uma liderança, a gente tem diversas pessoas de diversas personalidades diferentes. E todas desempenham papéis diferentes, mas todas têm seu papel especial. E assim somos nós, né? Uns louvam, outros oram, outros intercedem, outros trazem uma palavra forte, outros às vezes nos dão um sorriso quando a gente chega na igreja. Isso é dom de Deus. E essa harmonia que Pedro nos traz como igreja, de nós sermos submissos uns aos outros. Porque se nós não formos submissos uns aos outros, como eu levo a carga de vocês? É só responsabilidade do pastor Franklin, do pastor Cláudio, do pastor Elias, do Oséias, do Leonardo, que fazem seminário, levar a carga de vocês? Não, é de cada um. O que está sentado à sua direita, o que está sentado à sua esquerda, o que está sentado à sua frente, o que está sentado atrás de você. Nós somos um corpo único e perfeito, e submisso a Cristo. E isso é o mais importante. Isso nós temos que vivenciar. Isso nós temos que nos unir. Independente de eu olhar para o meu irmão, eu não tenho que dizer o do meu irmão. Eu tenho que olhá-lo com os mesmos olhos que Cristo olha para mim. Porque se eu olho o meu irmão, ou trato o meu irmão com meias palavras e meios olhares, como é que eu tenho o direito de pedir a Cristo para me olhar sem pecados, valoroso e que merece salvação? Foge à regra, meus amados. Mas Paulo nos ensina a sermos submissos como igreja, uns aos outros. E submissão no intuito de parceria, de valorizar o irmão que está do meu lado. Como eu falei hoje de manhã, né? São as orações dessa igreja que me sustentam. Eu creio que vocês oram por mim e me mantêm. Quantas vezes eu passei com a pressão alta e sabia que tinha alguém orando por mim, e num prazo curto essa pressão baixava. Fruto
de uma parceria, de uma harmonia que há nesta igreja, que há no compromisso de um levar o peso um do outro. E assim somos nós, assim nós devemos viver essa submissão. No verso 9, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso que fosse chamado, a fim de receber bênção por herança. A submissão também envolve a capacidade de perdoar, abençoar, especialmente em momentos de perseguição e justiça, né? Nós temos uma capacidade muito grande de julgar ou termos uma presciência de algo que a gente não sabe, né? Como eu sempre falo, na gestão, uma notícia ruim, ela é capaz de impregnar 15 pessoas diferentes. Uma notícia boa, ela impregna no máximo 3 pessoas, né? Eu falo muito isso porque isso é uma verdade, isso é estatística, né? E às vezes a gente encontra ou ouve algo daquele irmão ou daquela irmã e toma aquilo como verdade sem se colocar na vida daquele irmão. Poxa, se eu não me coloco na vida daquele irmão que está passando pelo momento ruim, se eu não procuro entender o que aquele irmão está passando, se eu faço um pré-julgamento, como é que eu coloco o meu joelho no chão e peço para Deus entender as minhas limitações? É discordante, meus amados. Então, como servos de Deus, nós temos que ser submissos dessa forma, entendendo que a nossa boca é para abençoar e não para falar mal. O julgamento pertence a Deus e não a nós. A submissão, neste momento, é no julgamento, é entender que nós não somos capazes de fazer juízo ou de dar sentença a ninguém. Nem que sejamos executores da lei, o que nós não temos que fazer na igreja. Na igreja, cabe ao Senhor tratar com cada um. O que nós temos que fazer como irmãos é acolher e levar o irmão a alcançar a plenitude com Deus, entendendo da limitação dele. É claro que a gente, como pastor, eu falo aqui que a gente tem sempre uns bodezinhos que dá vontade de enforcar. Mas a gente tem que entender e trabalhar dessa forma, né? Mas o nosso pré-julgamento, a nossa pré-ideia de formatar aquilo e aquilo passa a ser uma verdade, isso é terminantemente proibido ao servo que é submisso à vontade de Deus. Se eu sou submisso a Deus, a minha mente, ela é conciliada com o Senhor, né? Ela não pode fazer qualquer juízo ou faltar que seja com o irmão. Porque a gente encontra tanta gente lá fora que já passou por igreja e que se encontra magoado. Porque elas estiveram aqui dentro e nós machucamos essas pessoas. Quantas pessoas eu já não machuquei? Quantas pessoas eu faltei com minha palavra? Quantas pessoas faltaram a palavra? Mas, meus amados, quem é submisso não cruza aquela porta por ninguém. Quem é submisso cruza aquela porta por Jesus. Porque ama Jesus. Porque reconhece Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Porque é Ele que nos conduz a eternidade que nós queremos. Hoje mesmo eu falava com um casal de amigos, tudo nosso fica, nada a gente leva. É verdade, nada a gente leva. A gente só leva, como cristãos, a certeza de sermos salvos. E também vai ser uma passagem, eu creio que assim, aconteceu, Deus chamou, a gente nem vê o que está acontecendo. E estarmos à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E caminhando ainda na palavra, nos versos 10 a 12,
Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O que dizemos? O que falamos do nosso próximo? Sejam cristãos ou não cristãos. Às vezes nós temos o zelo de não falarmos mal do nosso irmão da igreja. Não, meu irmão em Cristo. Mas no trabalho, aquele que não é crente, eu desço o sarrafo nele. Teu colega de trabalho, teu colega de faculdade, teu colega de sala de aula, teu vizinho, que não professa a mesma fé que nós, ele deixa de ser servo de Deus? Ele deixa de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? Negativo. Deus o criou assim como nós. A única diferença de nós para eles, melhor dizendo, é que nós temos a ciência da palavra de Deus, que nós temos que amá-lo sobre todas as coisas. Amá-los como a mim mesmo. Isso é o que pesa sobre nós. Talvez sobre o ímpio não pese nada, mas sobre nós pesa. Olha o que fala o final do verso 12. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam males. Trecho pesado. Se o Senhor virar o rosto para mim ou para você, quem poderá escutar as nossas súplicas? Quem poderá nos perdoar? Quem poderá vir em nosso socorro? Por isso que nós temos que tratar bem, independente de quem seja, independente de qual seja, pois todos são importantes. E nós somos agentes do Senhor. Nós estamos em cada lugar que nós colocamos os nossos pés, nós temos que fazer a diferença. Senão a gente vira como está acontecendo hoje. Antigamente, crente, ser servo de Deus, era motivo de referência. Hoje, alto lá, infelizmente. Teologia da prosperidade, confissão positiva, enfim, estragaram muitas coisas. Mas a Deus não se estraga. Deus é fiel, perene e permanente. E nós assim temos que aprender com Ele, né? Temos que refletir Deus, principalmente através das nossas palavras. É o mais difícil. Eu lembrava hoje com um amigo, semana passada eu estava vindo da aula no Paraguai, passei 2h30 no trânsito ali, teve um motoqueiro que chutou o meu carro, o pastor saiu de fora de área, né? Eu estava no Paraguai, Brasil, minha antena se perdeu. Mas não que eu tenha faltado com respeito, né? Mas eu, em vez de falar uma palavra branda, eu falei, cara, tu não tem que andar na minha direita, tem que andar na minha esquerda. Se você não sabe dirigir, não pega a moto, porque eu sei andar de moto. Aí eu parei assim, depois de refletir, eu falei, poxa, como pastor eu não posso falar isso. Como servo de Deus eu não posso falar isso. A vontade era falar poucas e boas, mas a gente refreia a língua. E entender que Deus ama ele tanto quanto a mim. Aí esse pastor se olha no espelho e se sente a pior pessoa do mundo. Mas é assim o nosso dia a dia. A gente tem que professar o que não quer falar. E esse é o mais difícil, né? Um chefe que pega no nosso pé, um colega de trabalho que é picuinha, né? A vontade de dizer as verdades, a boca coça. Mas aquele que está lá em cima incomoda. Tu é meu.
a tua boca me reflete. Não que Jesus ou Deus precise de advogados, mas que a gente escandaliza o Evangelho, a gente escandaliza. E como a gente é agente de transformação, se a gente é agente de amaldiçoamento, se quer que existe essa palavra, né? Se eu amaldiçoar alguém, como é que eu vou render bênção para essa pessoa? Vocês estão entendendo, meus amados, como é que é a submissão e como é que Pedro está colocando a submissão para a gente? Porque ser submisso é fazer o que é correto aos olhos de Deus, independente da situação. Porque é assim que Deus age conosco, independente da situação. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Só que nós queremos o trato de Deus de uma forma, mas dispensamos o trato de Deus para os irmãos ou para as outras pessoas de forma diferente. Eu falo mal, eu maldigo, eu injúrio, eu calunio, eu xingo. Se tiver um perfeito aqui, que levante a mão. Eu vou até abaixar a minha, que já passou muito tempo levantado, né? Mas essa é a verdade, meus irmãos. Nós somos, como o louvor disse, nós somos pobres pecadores, finitos e carnais. Mas, logo eu, logo nós, tão frágil e tão devedor, Deus encontrou, nos lavou e nos trouxe aqui. Olha que maravilha. Olha que vida diferente Deus nos deu. Garanto que vocês podem olhar para o espelho nas suas casas e falarem: eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida. Amém, igreja? É assim que Deus fez com nós. E se Ele fez, não há ninguém quem desfaça. O melhor é isso, né? Somos canal de bênção ou canal de maldição, como eu falei aqui, né? Ou boca de mingau, como eu falo, né? A boca de mingau, do meio ela fala uma coisa, mas o veneno escorre do lado. A mesma coisa que falar: esse irmão é uma benção, mas se eu pego, não é brincadeira não. Eu lembro da minha esposa, ela fala do avô dela, que o avô dela era crente. Eu não sei muito se era crente não, mas ele falava a seguinte frase, assim já dizia o pai dela, dizia ela: eu sou crente, mas sou o diabo. Eu falei: nossa, duas frases que não batem na mesma, duas palavras que não batem na mesma frase, né? Mas o crente que fala do meio e o veneno escorre é o mesmo. O crente que elogia e por trás te denigre é o mesmo. O crente que na tua frente te elogia e por trás fala mal é o mesmo. Não tem diferença. O pior é isso. E, meus amados, a pior coisa é a gente falar mal de uma pessoa. Eu costumo dizer que as pessoas falam mal das outras para evitar que falem delas mesmas, né? Normalmente, quando a pessoa começa com uma fofoca, vou começar a falar do Êxodo. Perdão, deixa eu usar aqui, vida ilibada aqui, né? Se eu começo a falar dele, é porque eu não quero que falem da minha vida, eu não quero que na roda a minha vida seja motivo de conversa. Então eu jogo primeira isca para virar. Normalmente é assim. Eu não vi uma fofoca, não vi um que me disse que não fosse assim. E é assim. Mas nós somos cristãos, nós somos submissos a Deus. A partir de hoje, os nossos ouvidos e a nossa boca, nossos ouvidos não emprestam e não prestam para escutar o que não presta. E a nossa boca só sai o que presta. Se eu não posso abençoar, eu também não vou amaldiçoar, né? Quando eu falo para os irmãos, vocês já ouviram falar, tem uma semana abençoada, né? Não é jargão, eu estou falando do fundo do coração. É para terem uma semana abençoada. Quanto mais bênçãos a gente dispersa,
mas Deus está trabalhando, e isso tem que ser um sobre o outro, assim indo. Abençoar até aquele que não merece, porque o teu dia vai ser diferente. Onde você estiver vai ser diferente, porque Deus está contigo, né? Onde há luz, a treva não participa, a escuridão não se propaga, a sombra pode até parar, mas a luz é mais forte. Então assim nós temos que ser. A nossa boca tem que ser para abençoar. Fala para o seu irmão que está do teu lado, você é abençoado em nome de Jesus. Pode falar agora. Você é abençoado em nome de Jesus. Eu sinto que você é abençoado em nome de Jesus. Irmão, você é abençoado em nome de Jesus. Pastor Cláudio, você é abençoado em nome de Jesus. É assim, meus amados. Simples e prático. Não é? É difícil? Não é difícil. Somos todos abençoados em nome de Jesus. Cada um de vocês são um tesouro precioso nas mãos do Senhor. É algo que Deus trabalhou e trabalha e se entregou por cada um de vocês. Amém? Nos versos 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mais ainda, que venhais a sofrer por causa da justiça. Bem-aventurados sois, não vos amedronteis, porquanto com as suas ameaças e nem fiqueis alarmados. Aqui, Pedro vem nos mostrar uma submissão, não com uma atitude passiva, mas de confiança em Deus, né? Ora, quem é que há de maltratar se for zeloso do que é bom? Se nós falamos o bem, se nós cuidamos do próximo, se nós a todo custo nos colocamos o bem sobre o bem, sem deixar propagar o mal, mal nenhum pode sobre nós. É aquela velha premissa: se você trabalha dentro da verdade, não há como dar errado. A justiça de Deus, ela é perfeita. Mas se nós pagarmos o mal com o mal volta. Não adianta, volta a falar. Não adianta a gente querer plantar jiló e colher morangos. Não vai sair. Apesar do giló ser bom, você falou, Chalto. Eu peguei aqui, Chalto. Gilózinho é bom. Mas é a verdade. Quando nós somos submissos a Deus, principalmente no tempo de aflição e no tempo de tribulação, aí que nós mostramos a submissão para testemunhar e testificar que eu sou do Senhor. Meus amados, vamos fazer só uma conotação do que Jó passou. Tudo que Jó passou, e em nenhum momento ele falou mal ou espraguejou ou falou mal contra Deus. E aquele homem sofreu. E nós hoje temos Cristo que morreu por nós e que não nos deixa passar 1/3 do que aquele homem passou. Porque os nossos pecados já foram levados. Mas naquele momento, Jó deu testemunha. Jó foi submisso até o último minuto. E em nenhum momento titubeou em engrandecer, em testemunhar que Deus era sobre ele e era com ele. Porque para o crente, tem que entender que se é ruim, é permissão de Deus. Se é bom, é bênção de Deus. Mas como, pastor? Loucura o senhor está falando isso. Não. Muitas das vezes nós temos que passar pelo deserto para chegarmos ao manancial. A grande verdade é que só se nós formos filhos bajulados, que temos tudo na mão, nós vamos nos perder num determinado momento. Então Deus trabalha conforme
a vontade conforme o propósito dele. E isso é o principal para nós entendermos. E sermos submissos à sua vontade, ao seu querer. E mesmo diante de algo que não é bom ou não parece bom aos nossos olhos, testemunhar que Deus é bom. Meus amados, eu tenho falado, eu tenho passado por momentos pesados. Em menos de um mês já estive com minha esposa 4 ou 5 vezes no hospital. Ou por se queimou hoje à tarde, o Aralan estava comigo, ela passou mal, eu estava lá no Costa Cavalcante. As coisas vêm acontecendo, né? Ontem meu carro do nada simplesmente não quis pegar, a bateria não quis funcionar. Chamei seguro, não sei o que, o carro está funcionando, feito uma bênção ali. Se eu não disser que não é batalha espiritual, eu estou mentindo, meus amigos. Se eu não disser que o espiritual se manifesta e acontece, eu vou estar mentindo, né? Mas se eu disser, ou melhor, se eu não disser que tudo isso é para me glorificar o nome de Deus de pé, pois Ele me mantém firme, mantém minha família unida, mantém minha esposa salva, mantém meus filhos bem, eu estou errado, porque tudo é dele. O que eu passo é permissão de Deus, porque Ele me coloca e Ele me tira, porque Ele sabe o meu compromisso. Eu reclamo, às vezes falta tempo para dormir, falta tempo para mim, mas Deus tem me sustentado. Então é Ele quem me capacita, é Ele quem capacita cada um de vocês. Só por Ele e para Ele que nós estamos de pé. É por Ele, para Ele que nós andamos, respiramos, estamos aqui nesta noite. E é nessa submissão que Deus quer nos ver. Deus quer colocar a Terceira Igreja Batista em Foz do Iguaçu, eu falo sem temer, num patamar superior, porque Ele sabe o potencial de cada membro dessa igreja, Ele sabe o potencial de cada irmão que está aqui, Ele sabe o compromisso de cada um. Cada coração que está aqui é esquadrinhado por Ele. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida na pessoa melhor que eu me tornei, no pastor melhor que eu me tornei, desde que eu cheguei nessa igreja. Desde que a irmã Ilcilda, 3 semanas depois, eu não lembrava dela, minha esposa não lembrava, mas ela foi capaz de olhar para minha esposa, eu estava orando por você. Onde você viu isso? Eu com 20 e poucos anos de crente, de igreja, não tinha visto isso. Então essa igreja é diferente. Deus quer falar conosco, Deus quer nos colocar num patamar acima, Deus quer trabalhar no coração de cada um de forma especial, nos colocando num patamar acima. Mas esse patamar acima requer submissão, requer responsabilidade. Não estou falando que a igreja não tenha, não, meus amados. Mas quanto mais é dado, mais é cobrado. E isso não é para a gente andar para trás, não, é para andar para frente, sem medo, porque Cristo é com vocês. Em nenhum momento Cristo vai desamparar. Sempre que vocês estiverem submissos à vontade de Deus, Ele estará conosco, estará com vocês. Quando Ele fala que ninguém pode os maltratar, é porque Ele está se sustentando. Ele está no trato com vocês. É entender. Eu posso me esconder dos irmãos, os irmãos podem esconder de mim um dos outros. Mas de Deus ninguém se esconde. Eu uso a conotação, a gente pode estar no quarto escuro, trancado, sozinho, que a gente não foge do olhar de Deus. Então, meus amados, não tenham medo de andar para frente. Ultimamente eu tenho ouvido cristãos falarem, não, eu não vou entrar nessa batalha que eu estou com medo do que eu vou sofrer. Medo de quê, meu Deus? Se você tiver medo, você está limitando o poder desse Deus maravilhoso que te converteu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim diz a palavra. Trazendo para uma conotação bem exata. Não temos que ter medo de nada, não.
Temos que ser submissos a esse Deus maravilhoso, esse Deus redentor, esse Deus salvador, e fazer a boa obra por Ele. Porque é Ele quem nos capacita. Quantos de nós sofremos, mas estamos aqui hoje? Eu fazia uma analogia da minha vida cristã. Eu tomei tanta pancada que era melhor estar no mundo. De tanta pancada que eu tomei de homens e pessoas que se diziam servos de Deus. Mas tudo aquilo aconteceu para o nome de Deus ser glorificado, para o nome de Deus ser exaltado. Eu já falei para os irmãos, eu levei muito tempo para tomar a decisão em ser pastor. Muito tempo mesmo. Mas Deus sempre me incomodou. Filho, se você está incomodado, eu estou te fazendo. Levanta, faz a diferença nesse meio. E eu não tenho medo, eu não tenho limite para falar o que eu tenho para falar. Porque quando Deus manda, assim faça. E vocês e nós estamos sendo capacitados para tal. Para fazer a boa obra. Para fazer a obra do jeito que Deus quer fazer. Vocês já olharam para as suas vidas? Pode até se perguntar, está certo? Está, porque Deus está com vocês. Enquanto Deus estiver com vocês, vai estar certo. E que Ele esteja sempre com vocês. Parece loucura, mas não é. Parece jargão de pastor de igreja, mas não é. É Deus falando ao coração de vocês. É Deus dizendo que está sustentando vocês. Sofrer e ser perseguido nos dá a atitude de buscarmos a Deus incessantemente. E se sofrermos por causa da justiça de Cristo, é sinal de que estamos vivendo de acordo com o exemplo de Deus. Meus amados, eu costumo dizer, se nós somos crentes e não incomodamos, tem algo errado. Que crente incomoda. Crente incomoda. Só o fato de você falar que é crente, já tem gente que te olha torto. Eu estou mentindo? Quem já não passou por isso? Só o fato de crente. Mas a gente vive pela verdade. A gente vive pelo que é justo. A gente vive pelo que é correto. E por nós não pode passar nada errado. Eu sou submisso a Cristo. Nós somos submissos a Cristo. E com Cristo não há inverdades. E somente verdades. Quando a gente serve a Deus, como eu falei agora há pouco, as batalhas surgem do nada, sem explicação, razão ou circunstância. Mas se você é cristão, já enfrentou ou enfrentará batalhas. Mas não se assuste não. Deus é conosco, Deus é com vocês. E isso que nós temos que testemunhar. É essa submissão que nós temos que testemunhar. Dentro da batalha, sendo submissos a Deus, testemunhando que Ele é maior em nossas vidas, testemunhando que Ele é soberano em nossas vidas. Nos versos 15 e 17, caminhando aqui, do 15 a 17, antes santificai a Cristo como Senhor de vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo toda a vida com mansidão e temor, com boa consciência, de que naquilo que falam contra vós outros, fique envergonhado os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais ou praticardes o que é bom do que praticando o mal. Meus amados, Pedro nos mostra, que eu já falei aqui, não importa o que o outro pensa de mim. O que importa é o que Cristo pensa de mim. Porque esse tem o poder de julgar.
Esse tem o poder de me salvar, como nos salvou. O irmão, o vizinho do lado, não. Então sejamos amparo um do outro. Sejamos alicerce um para o outro. Sejamos uma igreja submissa um ao outro, unidos em Cristo Jesus. Temos que estar sempre prontos a testemunhar da nossa fé em Cristo, mesmo em meio a perseguições e batalhas. A submissão é uma atitude que demonstra fidelidade a Cristo. Se creio, obedeço. Não vejo, mas creio. Eu sinto e Ele me ama. Assim é o testemunho de Cristo. Assim é a submissão a Cristo. Meus amados, confesso que quando eu li essa parte de Pedro, me trouxe 3 exemplos claros. O primeiro, a submissão começa dentro da igreja, com amor e respeito mútuo, uns aos outros, nós aqui. Nós começamos o culto, logo no início nós tivemos uma perene demonstração do respeito mútuo e da união. A irmã Miriam nos deu aqui 3 amigas, que se conheceram, louvavam a PIB, hoje estão juntos. Isso é fruto de amor mútuo. E isso é o que a Tibi Foy chama cada um de vocês para viver. O exemplo já veio, e o exemplo arrasta. E é assim que nós temos que viver. Os jovens, principalmente, para daqui a 10, 15, 20 anos que sejam, elas, para daqui a 10 anos, estarem juntas. E eu faço questão de vê-las louvar muitas e muitas vezes ainda, para a honra e glória do Senhor. Isso foi um testemunho maravilhoso. Isso demonstra o que o respeito mútuo, o que a união mútua da igreja pode fazer. Amém? Vivemos em um mundo que muitas vezes rejeita a fé cristã. A submissão deve ser a resposta em momentos de perseguição ou dificuldade. Ao invés de nós partirmos para o embate ou para a discussão, partamos para a oração. É bem melhor. Essa é a segunda lição que eu tiro dessa carta de Pedro. Se vivemos em submissão a Cristo, o mundo verá a nossa diferença. Nossa fé torna testemunho vivo de que Deus é digno e confiável e o seu plano é perfeito. Pois se Ele me salvou e te salvou, Ele tem muito a fazer. E através das nossas vidas Ele vai fazer. Exemplo de submissão, a gente tem um exemplo que não tem como negar. O exemplo de Cristo na cruz. Ele se entregou por mim e por você. Quer submissão maior do que essa? Seres imerecedores, seres falhos, seresvis. Eu estou sendo bem condescendente comigo mesmo e para conosco. Mas Deus assim o fez. Então esse é o maior exemplo de submissão. Então esse exemplo nós temos que tirar e aplicá-lo nas nossas vidas. E o nosso corpo, que é a maior ilustração de tudo. O pé não trabalha se a mão não estiver funcionando. Se a gente está com a dor de cabeça, todas as outras funções ficam comprometidas. E assim é o povo de Deus. Como é que eu posso me alegrar se meu irmão está triste e precisando de oração? Ou mesmo que eu me alegre, eu tenho que me acometer e estar com meu irmão em oração. E levando comigo, e levando consigo, como a palavra de Deus nos ensina, as cargas uns dos outros. Somos um corpo. Como o louvor diz, somos um corpo
e assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo o compromisso que é Cristo Jesus. Amém, meus amados? Que possamos viver uma submissão ágape, uma submissão perene, uma submissão que nos traz testemunho de vida cristã, nos traz intimidade com Cristo, nos traz vontade de estar e aperfeiçoar esse amor para conosco e para com o próximo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até aqui. Amém? Passa a palavra.